Olá, eu tenho um pequeno aviso para dar. Em 2006, eu lancei o canal TV Barbante no YouTube. O YouTube tinha começado no final de 2005 e eu já no comecinho de 2006, eu já tinha um dos primeiros canais brasileiros no YouTube. TV Barbante era para falar de assuntos comerciais, assuntos de treinamento, de carreira, de palestras e tudo aquilo que envolve a minha profissão. Ele é um canal monetizado, ou seja, ele tem propagandas e eu ganho com a propaganda deles. Mas em 2008 eu lancei um outro canal chamado Evangelho em 3 Minutos. E esse canal eu achei por bem não monetizar para não ganhar dinheiro com ele. Para deixar gratuito, completamente gratuito, e também não ter o incômodo das propagandas no vídeo. Em 2014 eu comecei também a gravar vídeos do meu site O Que Respondi, no canal do mesmo nome, e ali o canal chama-se Respondidas no YouTube. E também segui o mesmo princípio que eu apliquei no canal Evangelho em 3 Minutos, de não monetizar para não ter propaganda. Porém, tudo que é bom dura pouco, né? O YouTube agora em 2021 mudou as regras do jogo. Como eles lançaram aquele serviço que você aluga e elimina as propagandas dos vídeos, eles também decidiram colocar propaganda em todos os vídeos, independente de ser ou não monetizado. Então, por isso, eu decidi agora aplicar esses dois canais, do Evangelho em 3 Minutos e O Que Respondi, para serem monetizados, porque se eu não fizer isso, o YouTube vai pôr propaganda do mesmo jeito e ficar com 100% do ganho. Então, pelo menos, eu pego uma pontinha desse ganho aí para mim. Então, espero que vocês não se incomodem. Claro que vai ser mais chato ter propaganda na tela, mas o YouTube está fazendo o papel deles. Eles cederam esse serviço durante muitos anos, gratuitamente, e a plataforma é deles, então nós temos que dançar segundo a música que eles tocarem. Eles têm direito, eles são os donos. Ok? Espero que você tenha compreendido aí. Um grande abraço. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Existem questões práticas no exercício de dar, né? no exercício que o cristão tem de prover para necessidades dos outros. Muitas vezes a pessoa que vem para congregar, né, começa a reunir, a receber da comunhão, tudo, ainda traz resquícios da religião na sua maneira de proceder. Então ela calcula o que dá em relação à porcentagem, né? Ela estava acostumada a dar o dízimo, então ela calcula de acordo com o dízimo. Fazendo, deixa eu ver, esse mês aqui, então eu vou dividir o dízimo em 4 partes para dar um em cada coleta na reunião, né? Não é isso que aqui fala, né? Aqui fala para cada um dar não por necessidade. No versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Esse necessidade, em outra versão, diz assim, por obrigação. Não é isso também. Não é por obrigação. Eu sou obrigado a... Esqueça isso. Outros vêm do sistema católico. E vindo do sistema católico, eles estavam acostumados, quando passava aquela cestinha de pão, né? Parecia uma cestinha de pão, pelo menos no meu tempo de até adolescente era assim, tirar 2 moedinhas lá e jogar lá dentro, né? Tirar o trocado que normalmente se não usa para mais nada e colocar ali naquela coleta, porque não existe, dentro do catolicismo, realmente não existe essa avidez por dinheiro, por pedir dinheiro que existe dentro de algumas igrejas protestantes. Então, a pessoa vem com esse costume, então ela tá dando esmola, na verdade, né? Ela está dando esmola, mas não é também esmola. O assunto aqui não é esmola. O assunto é que havia necessidade dos santos e cada um devia estar contente e feliz por ter condições de ajudar nessas necessidades. Um outro engano que às vezes acontece é o seguinte: bom, eu já dou na coleta, eu já contribuo,
Então, bate um mendigo na porta de casa, eu já dou na coleta lá na reunião. Não é assim também. Tem um versículo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, ou fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso em todos os sentidos da vida, né? Sempre que em Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então não cansemos de fazer bem. E é interessante aqui eu introduzi uma informação que é mais ligada à questão médica, né? E a fazer o bem, tipo ajudar a velhinha a atravessar a rua, né? Dar uma esmola para um pobre, ou dar um alimento para uma criança, fazer qualquer ação humanitária beneficente, tem um efeito físico na pessoa. Hoje já se sabe que o cérebro produz uma droga, esqueci agora o nome dessa, dopamina, acho que é, e que produz prazer no ser humano. E as coisas que estimulam a produção dessa droga costumam ser sexo, jogos de azar, tipo apostas. Por isso que tem gente que vicia, né? Fica viciado em aposta. O cara, se ele não for lá na corrida de cavalo, se ele não for na loteria esportiva toda semana, se ele não for no carteado lá, apostar, jogar no cassino. Aqui no Brasil não tem cassino permitido, né? Tem os cassinos escondidos. Ele não se sente bem, está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Está faltando essa substância no cérebro, que não é uma droga. Depois que você vicia numa droga, você tem que tomar sempre a droga para se sentir bem, se sentir feliz, se sentir contente e tudo. Mas essa glândula que temos no cérebro, ela também produz essa droga quando nós fazemos o bem. Quando nós ajudamos a velhinha a atravessar a rua, por exemplo, né? Então, existe até um benefício físico no fazer o bem. Agora, nós nunca devemos nos esquecer de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu quanto? Deu tudo, deu seu Filho unigênito. Então, o dar vem de Deus. O dar é um ato de amor que nós copiamos, vamos dizer assim, de Deus. Deus amou, por isso Ele deu. Quando nós amamos, nós damos. Por isso que fala aqui o versículo que nós lemos lá, que era... eu vou voltar depois para Gálatas aqui, correr um pouquinho de volta lá para 2 Coríntios. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por obrigação, necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Porque Deus deu com alegria o seu próprio Filho. Não que ele não ficasse triste de ter que saber o quanto iria custar isso, né? Mas o fruto do amor de Deus redundou em salvação para nós. O que seria se Deus não quisesse dar o seu Filho? Quisesse reter o seu Filho, evitar todo aquele transtorno, todo aquele sofrimento, nós estaríamos perdidos. Mas voltando então em Gálatas agora, o versículo que eu queria chegar lá é no versículo 9 de Gálatas 6, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Entendeu o que ele está falando aqui? Fazer o bem é uma atitude genérica. Então, se eu tenho condições de ajudar uma pessoa que está passando necessidade, eu devo ajudar. Ah, mas não é da coleta, Não, mas não importa. Não é só através da coleta que você... Pelo contrário, porque a coleta, quando você tem uma coleta na Assembleia, os irmãos que cuidam daquele ministério ali da coleta,
é que irão orar a respeito e decidir a respeito da finalidade ou para onde devem dirigir aqueles recursos. Era assim que estava acontecendo lá em Corinto, e era assim que acontece também nos vários exemplos que nós temos aqui. Porém, num certo sentido, isso tira de você um exercício que é muito importante, um exercício pessoal, de você detectar a necessidade que existe e você ir lá suprir essa necessidade. Não é proibido. Assim, não, mas eu tenho que dar na coleta. Não. A coleta deve se dar na coleta, sim, mas existem necessidades que não precisam passar pela coleta. Você detectou, não adianta você chegar lá e falar, irmãos, precisamos ajudar lá, tem muitos pobres necessitados ali num bairro, não sei o quê, tal. Não. Aqui a Assembleia cuida das necessidades da Assembleia. Porque aqui fala, inclusive, né, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então essa é a prioridade. Mas, na sua vida particular, você também tem muitas oportunidades de dar. Porque o Senhor, lá em Atos, capítulo 20, Paulo fala assim, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque isso vai trazer glória para Deus, e é o que nós encontramos no nosso próprio capítulo 9 aqui, de Coríntios. Veja que aqui ninguém está pensando em dar para ganhar um carro, né? Aí eu vou dar 1.000 lá e Deus vai me dar um carro. Não. Um carro apodrece, um carro enferruja, um carro acaba. Olha o que ele fala aqui no versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não é o carro que ele está esperando aqui, porque o carro não permanece para sempre. A sua justiça, o seu ato de misericórdia e beneficência permanece para sempre. E aí uma outra coisa que acontece no versículo 12. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, então essa é uma das razões pela qual o serviço é feito, o dar é feito, né? Mas não é só isso. Mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então aqueles que são beneficiados com isso vão dirigir a sua gratidão a Deus. Deus ficará honrado, Deus será honrado. Deus será honrado pela ajuda que os irmãos deram para aquela necessidade. Tem uma coisa muito interessante também aqui, mas antes, o versículo 13. Visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus, dão glória a Deus, pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Ele agora está falando dos judeus lá de Jerusalém. Pela liberalidade dos vossos dons, das vossas dádivas, para com eles, os santos lá de Jerusalém, e para com todos. Agora, veja que interessante o que acontece aqui. Vocês se lembram de Atos? O que acontecia em Atos quando começaram os primeiros gentios a crer no Evangelho? Quando Pedro precisa se explicar todo lá para os judeus por que ele estava recebendo Cornélio e sua família e os que estavam com ele, que tinham sido selados com o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 10. Pedro precisou explicar. Depois precisaram lá em Jerusalém fazer uma reunião lá para resolver as coisas, porque eles não estavam prontos para receber gentios. Nem Pedro. Pedro sabia que não devia misturar as coisas. O Senhor precisou mostrar para ele um lençol descendo do céu com animais impuros e falar, mata, come. 3 vezes desceu esse lençol para ensiná-lo de que o que Deus purificou, ele não podia considerar impuro. Porque o judeu não entrava nem na casa de um gentil. Quanto menos comer comida de gentil. De jeito nenhum, o gentil era impuro. Agora, virou jogo. Virou jogo. Então você imagina a carona desses judeus de Jerusalém recebendo
uma contribuição dos gregos, dos coríntios, dos ex-pagãos, os que eram pagãos, os que eram totalmente impuros aos olhos do judaísmo, estão agora suprindo as necessidades deles. Deles que eram tão orgulhosos no começo, que não entendiam que o Senhor tinha morrido para salvar também os gentios e formar um corpo, tirar a parede de separação que havia entre esses povos, para criar um só corpo, formado por judeus e gentios convertidos. E agora eles têm que levar essa, né? Levar essa, e tem que dormir com essa. Eles vão ter que dormir com essa. Recebendo a ajuda dos gentios, no momento da maior necessidade deles. Quem irá socorrê-los? Deus, através de quem? Dos que eles consideravam impuros, gentios. Agora, o cristão, então, como eu falei, ele tem a sua liberdade de direcionar sua ajuda das maneiras como ele acha mais convenientes. Uma é a coleta, porque a coleta é bíblica, a gente sabe disso. Mas ele pode ajudar também, se ele conhece uma entidade que dá de comer aos pobres, ele pode também ajudar essa entidade. Ou ele pode ajudar também com a sua ajuda pessoal, com mão de obra. Tem muitos cristãos que vão em asilos ajudar lá a cuidar de velhinhos. Por exemplo, ele vê uma necessidade, ele vê um irmão que viaja na obra do Senhor, e ele sente no coração isso, ele vai lá e fala: irmão, isso aqui é uma comunhão para essa viagem sua, eu sei que você vai ter despesa, então isso aqui é para você. Não precisa nem passar pela assembleia isso daí. É uma coisa individual, um exercício individual. E às vezes nem é uma questão de necessidade, porque às vezes o irmão que vai viajar já tem tudo suprido. Mas é uma prova de amor. É uma, vamos dizer assim, eu estou com você nessa viagem, eu estou com você nessa obra. É uma maneira de demonstrar de uma forma prática, porque uma coisa se fala assim: eu vou orar pela viagem, tal. Ótimo, ore mesmo pela viagem. Mas outra coisa é você enfiar a mão no bolso e falar assim: isso aqui é para você tomar um sorvete na sua viagem, né? Dá um motivo de alegria para aquele que está saindo na obra também. Então, todos esses aspectos devem ser considerados quando nós pensamos no ato de dar. E lembrando sempre, ao final desse capítulo 9 aqui de 2 Coríntios, que tudo isso vai transformar em glória para Deus, não em glória para o homem. Porque aquele que dá pensando em glória para si mesmo, aí cai lá no Evangelho, né? A sua mão direita não deve saber o que a sua mão esquerda fez, ou a sua mão esquerda não deve saber o que a sua mão direita deu, né? Quando deres esmola, né, não saiba a sua mão esquerda o que deu a mão direita. Essa é a maneira como a gente deveria fazer as coisas. Por isso que tem irmãos, às vezes, que até dão de forma anônima, não é? Pede para outro entregar, ou faz de alguma maneira que a pessoa que recebe não sabe de onde veio aquilo. Se for assim que você sentir no seu coração. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo